Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 10 de novembro. O Conselho Nacional de Justiça lança o Observatório do Meio Ambiente e do Poder Judiciário. A sessão de hoje do CNJ também teve a assinatura de novos acordos, entre eles de cooperação para criar um Plano Nacional de Geração de Trabalho e Renda em Prisões. Esses são alguns dos destaques da edição de hoje. Você confere ainda. Ministro Nunes Marques participa de primeira sessão colegiada no STF. Minha felicidade de integrar não só o Supremo Tribunal Federal, mas a segunda turma desse tribunal. Segunda turma do Supremo condena ex-senador Waldir Raupp a 7 anos de prisão em regime semiaberto no âmbito da Operação Lava Jato. Primeira turma do STF mantém prisão de acusado de corrupção em sistema de bilhetagem eletrônica no Distrito Federal. O Observatório do Meio Ambiente do Poder Judiciário já é realidade. O lançamento foi feito nesta terça-feira pelo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, durante sessão do CNJ. O observatório vai fazer pesquisas, desenvolver programas, formular políticas e implementar projetos voltados à proteção da Amazônia Legal pela atuação do Poder Judiciário e do Sistema de Justiça. O observatório é formado por conselheiros, juristas, acadêmicos, entidades e membros da sociedade civil com formação e experiência na área. Entre eles, o fotógrafo mundialmente reconhecido Sebastião Salgado e a representante da Agência Ambiental da ONU, Denise Ramu. É o segundo grupo de trabalho criado pelo presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Fux, depois do Observatório de Direitos Humanos. Hoje no mundo se preconiza que somente os países que tutelam os direitos humanos e tutelam o meio ambiente é que são países incluídos no Banco Mundial como participantes do ranking Doing Business. Esta é a portaria que instituiu o grupo de trabalho. O objetivo é fazer estudo, monitoramento, pesquisas, programas, projetos e ações para diagnósticos de boas práticas, formular políticas e implementar projetos e iniciativas para a proteção do meio ambiente da Amazônia Legal, pela atuação do Poder Judiciário e do Sistema de Justiça. O escopo do observatório é proporcionar um diálogo institucional e internacional que possa contribuir com o aprimoramento das ferramentas judiciais da tutela do meio ambiente, em especial da Amazônia Legal. E o observatório já tem um projeto pela frente: estimular a criação de unidades judiciais especializadas para o combate às violações do meio ambiente e para a proteção das áreas que precisam ser preservadas. O ministro lembrou o que diz a Constituição sobre o direito ao meio ambiente equilibrado. Nós não poderíamos ficar distante dessa política ambiental máxima quando a nossa Constituição estabelece um direito com cláusula pétrea de que todos nós temos esse inalienável direito a um meio ambiente saudável. Durante o lançamento do observatório, o presidente Luiz Fux divulgou o primeiro encontro do Conselho Nacional de Justiça sobre direito ambiental. Webinário Internacional Brasil-União Europeia sobre Justiça e Políticas de Proteção Socioambiental no próximo dia 17. Especialistas vão debater novas formas de atuação do Judiciário relacionadas à Amazônia Legal e populações tradicionais. O encontro virtual já tem mais de 600 inscritos. O CNJ também lançou hoje um plano para viabilizar trabalho remunerado nos presídios. O acordo foi assinado com o Ministério Público do Trabalho e a Confederação Nacional de Municípios. Atualmente, menos de 20% das pessoas privadas de liberdade no Brasil têm acesso a atividades de renda e qualificação profissional, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional. Para mudar esse cenário, o Conselho Nacional de Justiça está dando início à implantação do Plano Nacional de Geração de Trabalho e Renda para pessoas que passaram pelo sistema prisional. A iniciativa busca operacionalizar a Política Nacional de Trabalho para pessoas presas ou egressas, instituída por um decreto de 2018. O pontapé inicial foi dado com a assinatura de 2 termos de cooperação.
O primeiro foi com o Ministério Público do Trabalho e foca em projetos de empregabilidade e fiscalização de contratos firmados pelo Judiciário e pelo Executivo, assim como em inspeções para avaliar as condições de trabalho e saúde. É preciso aprimorar a forma de atuação e reconhecer que é necessário pensar em redes de atuação para a promoção do trabalho decente no sistema prisional, que irá efetivamente abrir um novo futuro para toda a população vulnerável. O segundo acordo foi com a Confederação Nacional dos Municípios e prevê estratégias de fomento à contratação por prefeituras e de incentivo à criação dos fundos municipais de serviços penais. Sabemos dos muitos desafios que existem em relação à geração de emprego e renda às pessoas que estão ou estiveram no sistema prisional. E acreditamos, ministro, que esses desafios só serão superados por meio da ação integrada dos diversos setores da sociedade. A implantação do Plano Nacional de Geração de Trabalho e Renda para pessoas que passaram pelo sistema prisional será impulsionada pelo programa Fazendo Justiça, iniciativa do CNJ em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, na busca de soluções para problemas estruturais da privação de liberdade no Brasil. Na verdade, esse acordo de cooperação, o que ele vai visar atingir como objetivo maior? A ressocialização do preso, a criação de escritórios sociais, a reinserção do preso no mercado de trabalho, cumprindo exatamente um dos desígnios maiores da sanção penal, que é a exemplariedade e também a reabilitação. Também foi assinado hoje à tarde um acordo entre o CNJ e o Ministério Público do Rio de Janeiro, focado em soluções de inteligência artificial. O objetivo é buscar o desenvolvimento colaborativo e o compartilhamento de projetos, sistemas, suportes, práticas e soluções nessa área. O CNJ se compromete a estabelecer parcerias com outros entes do Poder Judiciário para o uso das soluções de tecnologia da informação e de inteligência artificial. Já o Ministério Público do Rio de Janeiro firma o compromisso de manter as condições técnico-operacionais necessárias e disponibilizar mão de obra especializada na área de tecnologia da informação para atuar junto ao CNJ. E a seguir, segunda turma do Supremo define penas do ex-senador Waldir Halper por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Voltamos já. A Constituição Federal é um importante documento que faz a mediação dos conflitos entre a sociedade brasileira e o Estado brasileiro. Ademais disso, traz o rol de direitos e garantias individuais, os direitos sociais, elementos importantíssimos para a superação das desigualdades, para a distribuição da riqueza e da justiça social no nosso país. Hoje foi a primeira sessão do ministro Nunes Marques na segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Ele recebeu as boas-vindas dos colegas e participou de um dos julgamentos da tarde, que manteve o caso do promotor de justiça do Rio de Janeiro, Flávio Bonasa, na Justiça Estadual. A gente fala ao vivo com a repórter Carolina Chaves, que acompanhou a sessão e traz esse e outros destaques para a gente. Os ministros também definiram hoje a pena do ex-senador Waldir Halper, não é isso, Carolina? Boa noite para você. Boa noite, William. Boa noite a todos. Isso mesmo. Olha, Halper foi condenado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal no início de outubro por corrupção e lavagem de dinheiro no âmbito da operação da Lava Jato. Hoje os ministros determinaram que o ex-senador deve cumprir 7 anos e 6 meses de reclusão no regime inicial semiaberto. Segundo o Ministério Público Federal, em 2010, Halper, com a ajuda da assessora, teria recebido R$500 mil em doação eleitoral, valor que foi repassado para o diretório do MDB de Rondônia. Segundo as investigações, a origem do dinheiro seria um esquema de corrupção na diretoria de abastecimento da Petrobras, que na época era ocupada por Paulo Roberto Costa. O objetivo do pagamento de propina pela construtora Queiroz Galvão seria a manutenção de Costa frente do cargo na estatal. E um detalhe da sessão de hoje, William, é que foi a primeira vez, a primeira participação do novo integrante da Corte, ministro Nunes Marques. Vamos ver como foi.
No início da sessão, o presidente do colegiado, o ministro Gilmar Mendes, deu as boas-vindas a Nunes Marques e relembrou a trajetória do mais novo integrante da corte. Na magistratura federal, Nunes Marques tornou-se amplamente reconhecido e admirado pelo jurisdicionado, sobretudo por ter colocado em prática, com notável brilhantismo, a renovação permanente do compromisso de efetividade da prestação jurisdicional. Os demais membros da segunda turma também saudaram o ministro Nunes Marques. Eu já era um admirador de Sua Excelência. E o admirava pela lianeza do trato, pela cortesia com que tratava os pares e os subalternos. Toda a felicidade aqui neste período da vida dele como ministro do Supremo Tribunal Federal, que pela sua história e pelo seu empenho certamente somente honrará mais uma vez o cargo que ocupa, como tem honrado todos os outros. Seja muito bem-vindo. Saúdo Vossa Excelência como acadêmico, como magistrado e desejo a Vossa Excelência pleno êxito no exercício da alta magistratura constitucional. Da minha felicidade de integrar não só o Supremo Tribunal Federal, mas a segunda turma desse tribunal. Vossas Excelências vão ter a oportunidade de perceber que eu falo muito pouco. Não sou muito fã da minha própria voz e sou fã também do poder de síntese. E já iniciando a minha estada aqui, queria apenas registrar a minha felicidade, não só pelas menções que me foram destinadas, mas também da forma muito carinhosa, Eliana, que eu fui recebido por todos vocês. O primeiro julgamento, que contou com o voto do ministro Nunes Marques, foi um recurso apresentado pelo Ministério Público Federal em decisão do ministro Gilmar Mendes, que revogou a prisão preventiva do promotor de justiça do Rio de Janeiro, Flávio Bonaza. Bonaza é acusado de receber propina para não dar sequência às investigações contra empresas de transporte público do Estado, no âmbito da Operação Ponto Final, desdobramento da Lava Jato no Estado. O ministro Gilmar Mendes também decidiu que o caso deve ser julgado pela Justiça Estadual ao invés da Federal. No julgamento de hoje, o relator reafirmou esse entendimento. É importante observar que a regra no processo penal é o respeito ao princípio do juiz natural, com a devida separação das competências entre Justiça Estadual e Justiça Federal. O ministro Edson Fachin divergiu. Reafirma a necessidade da prisão preventiva de Flávio Bonaza, que não é atendida por nenhuma outra medida cautelar alternativa, mesmo as estipuladas no artigo 319 do Código de Processo Penal. No entanto, os ministros Nunes Marques, Carmen Lúcia e Ricardo Lewandowski acompanharam o relator e, por maioria, ficou mantida a competência da Justiça Estadual para julgar e negado o pedido de prisão preventiva contra Flávio Bonaza. E quem acompanhou a primeira turma do STF foi a nossa consultora jurídica, Karina Zuccolotto, que destaca que a maioria dos ministros votou por restabelecer prisão de acusado de fraudes em sistema de bilhetagem eletrônica no Distrito Federal. Olá, boa noite. Os ministros da primeira turma se reuniram nesta tarde de terça-feira e decidiram pela manutenção da prisão preventiva do diretor da Coperbras, uma cooperativa de transportes aqui do Distrito Federal. Ele é acusado de participar de um esquema de corrupção dentro do sistema de transportes da capital federal, envolvendo o DF-Trans, o órgão responsável pela emissão de bilhetes de passageiros. Para o ministro Marco Aurélio, relator do habeas corpus, havia motivos suficientes para deferir a ordem e mantê-lo em liberdade durante o processo, já que os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva, o fato dele ter supostamente ameaçado duas testemunhas, já não faz mais sentido, uma vez que a instrução do processo já foi finalizada. Mas esse não foi o entendimento adotado pela maioria dos ministros da primeira turma, que acabaram determinando a manutenção da prisão preventiva, levando-se em consideração a suposta ameaça às duas testemunhas, o fato dele ter agredido uma delas e também pelo fato dele ter se evadido do distrito da culpa tão logo a prisão preventiva foi decretada. Os ministros também decidiram suspender o julgamento de 2 recursos em que se discute a partir de que momento a redução de um benefício fiscal chamado reintegra deve passar efetivamente a valer. Se se aplica o princípio da anterioridade nonagesimal ou geral, essa é uma discussão que os ministros preferiram suspender para aguardar a manifestação do plenário, já que este assunto é tema de repercussão geral. Outros destaques
daqui do Supremo Tribunal Federal, você confere na TV Justiça. E terça-feira também é dia de sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Vamos ao vivo conversar com o Henrique Amaral, que traz os destaques da pauta de hoje do TSE. Oi, Henrique, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. O plenário deve julgar ações daqui a pouco de um advogado que acusa Bolsonaro, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e também o Facebook de irregularidades na contratação de disparos em massa pelo WhatsApp durante as eleições de 2018. Os ministros devem analisar ainda 3 ações de investigação judicial eleitoral que podem tornar inelegível o ex-governador da Paraíba, Ricardo Coutinho. Ele é acusado de conduta vedada a agente público e abuso de poder político e econômico. Na sessão administrativa, estão previstos processos sobre o envio de forças federais para as cidades do Amazonas e de Mato Grosso do Sul nas eleições do próximo domingo. William. Obrigado, Henrique. A ONG Transparência Eleitoral Brasil vai acompanhar... A ONG Transparência Eleitoral Brasil vai acompanhar as eleições municipais e produzir um relatório de observação. O assunto foi discutido numa reunião virtual com o presidente do TSE. A Transparência Eleitoral Brasil é uma organização sem fins lucrativos que tem como princípio desenvolver a democracia em instituições e na sociedade civil. A equipe vai fazer uma observação do processo eleitoral. Para isso, começou a coletar dados do Sistema de Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais e de partidos políticos, bem como vai acompanhar de perto o primeiro e o segundo turnos em algumas cidades pré-estabelecidas. Cada capital que está sendo observada conta com uma equipe específica de voluntários devidamente capacitados para a observação. Eles tiveram 2 tipos de capacitação. A primeira, só para observação, portanto, o que observar, como observar, a imparcialidade, esses detalhes importantíssimos. E a outra capacitação foi de direito eleitoral e panorama político das capitais. A gente não queria começar a missão sem entender minimamente o que estava acontecendo no município. A organização vai produzir um relatório preliminar sobre o dia da eleição. O documento será disponibilizado ao Tribunal Superior Eleitoral e, em abril, será entregue um relatório final com as principais observações feitas pelo grupo. Um resumo sobre o cronograma dos trabalhos da equipe foi apresentado durante uma live de que participaram o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, e a secretária-geral do TSE, Aline Osório. Na ocasião, o ministro falou sobre as atitudes tomadas pela Justiça Eleitoral para proteger a saúde dos eleitores e de todos que vão participar do pleito, e destacou a segurança das urnas eletrônicas. As urnas, elas nunca entram em rede. As urnas não são hackeáveis, porque elas não são conectadas à internet. Mas elas precisam ser inseminadas com um programa que tem o nome dos eleitores e o nome dos candidatos, dentre outras coisas. E isso vai de um programa aqui do TSE para os TREs, e lá eles fazem essa inseminação. Ainda segundo o ministro, mais de 70% das urnas eletrônicas já estão prontas para serem utilizadas. E atenção, eleitor, o Tribunal Superior Eleitoral esclarece que não enviou nenhum e-mail intimando os eleitores a participar de votação experimental pela internet. Todos os anos, principalmente os anos eleitorais, o TSE recebe relatos de cidadãos que contam terem recebido mensagens enganosas. Essas mensagens são falsas e, ao que tudo indica, são enviadas por criminosos para tentar conseguir os dados do cidadão para serem usados em golpes. Em caso de dúvida sobre a veracidade de alguma mensagem recebida, confira sempre nos canais oficiais da Justiça Eleitoral. E no próximo bloco, o presidente do STJ restabelece bloqueio de 10 milhões de reais contra a empresa investigada na Operação Falso Negativo. Em instantes. Na Constituição Federal, encontramos as normas fundamentais. Elas são a base e, ao mesmo tempo, o limite das demais normas jurídicas. E são importantes porque garantem igualdade aos direitos de todos os cidadãos, respeitadas as suas diferenças. Devemos nos sentir respeitados e protegidos pela nossa Constituição.
presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, restabeleceu o bloqueio milionário contra a empresa investigada na Operação Falso Negativo. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que havia determinado a retirada do bloqueio judicial de cerca de 10 milhões de uma empresa investigada na Operação Falso Negativo. A operação apura irregularidades na aquisição de insumos durante a pandemia da Covid-19 no Distrito Federal. Em relação à empresa que teve os recursos bloqueados, são investigados delitos como o direcionamento ilegal de licitação e o superfaturamento de produtos e serviços. A operação apontou ainda o envolvimento de diversos gestores vinculados à área de saúde do governo do DF e, em razão do foro por prerrogativa de função de uma das autoridades investigadas, todas as medidas cautelares, inclusive a indisponibilidade de bens, foram determinadas pelo Conselho Especial do TJ. Mas, com a perda de foro do investigado, as ações foram encaminhadas à primeira instância, que julgou o mandado de segurança e determinou a suspensão do bloqueio judicial. No STJ, o pedido de suspensão do bloqueio foi apresentado pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Segundo o ministro Humberto Martins, os autos demonstram que a empresa investigada não possui patrimônio suficiente para assegurar eventual ressarcimento que venha a ser determinado pelo Poder Judiciário no futuro, situação que pode acarretar prejuízo milionário aos cofres públicos. Por isso, ele determinou o reestabelecimento do bloqueio. Em Goiânia, um policial militar conseguiu na justiça o direito de receber R$60 mil em danos morais por causa do acidente radioativo com Césio 137 na década de 80. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região manteve a decisão da primeira instância. Goiânia, 13 de setembro de 1987. 2 catadores de recicláveis encontram um aparelho abandonado perto do Instituto Goiano de Radioterapia. Ao abrirem o material, encontram um pó azul, brilhante, que chama a atenção. Eram só 17 gramas do cloreto de césio, um composto químico altamente tóxico e mortal. Naquele dia, sem saber, eles se tornaram protagonistas do maior acidente radioativo da história do Brasil. 33 anos depois, ainda existem pessoas que sofrem com os efeitos da contaminação. É o caso de um policial militar que mora em Goiânia. Na época do acidente, ele ficou exposto ao Césio 137. Além do trauma psicológico, ele teve vários problemas de saúde e, por conta disso, em 2016, acabou se aposentando. Em primeira instância, a Justiça Federal determinou o pagamento de indenização de R$60 mil ao militar. A União, que foi uma das condenadas, decidiu não questionar a sentença, mas a Comissão Nacional de Energia Nuclear recorreu. Ao analisar o processo, a relatora, desembargadora federal Daniele Maranhão, entendeu que a Comissão Nacional de Energia Nuclear tem responsabilidade, porque na época do acidente falhou na orientação e na proteção de quem teve acesso ao lixo radioativo. Com relação à doença do policial, a magistrada reconheceu que está comprovado nos autos que existe um nexo entre o transtorno depressivo e o contato com o Césio 137. Sendo assim, a 5ª turma do TRF1, de forma unânime, acompanhou o entendimento e determinou o pagamento da indenização de R$60 mil por danos morais. O resultado representa mais uma vitória em favor das vítimas do Césio 137. E amanhã é dia de sessão plenária do Supremo Tribunal Federal. Os ministros devem retomar julgamentos sobre a tributação de softwares. Olá, e quarta-feira é dia de julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal. Na pauta dirigida, já publicada no site da Suprema Corte, são pelo menos 7 processos em perspectiva de julgamentos, 4 deles envolvendo matéria tributária. E 2 dessas ações diretas de inconstitucionalidade vêm protagonizando os debates no plenário do Supremo há 2 semanas, e semana passada foi suspenso com o pedido de vista do ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, que deve proferir o seu voto nesta quarta-feira. Ainda em perspectiva de julgamento, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Conselho Federal da OAB questionando uma medida provisória de 2001 que fez alterar alguns dispositivos na consolidação das leis trabalhistas. Um dos argumentos é de inconstitucionalidade formal, que essa medida provisória não poderia ter sido editada por não preencher os requisitos da relevância e urgência, pressupostos constitucionais que são para a edição pelo presidente da República de uma medida provisória. Argumenta-se também uma inconstitucionalidade material, dentre outros trazidos, de que essa alteração fez com que o poder público se eximisse de pagar
honorários advocatícios, mesmo quando vencidos na demanda e mesmo quando houvesse uma sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios com trânsito em julgado. Na pauta ainda, um recurso em sede de reclamação, uma ação prevista na Constituição e que pode ser proposta no Supremo Tribunal Federal para fazer valer a decisão do Supremo de caráter vinculante. E nesse caso, o Estado de Rondônia questiona uma decisão da Justiça do Trabalho daquele Estado que supostamente teria violado uma decisão proferida em sede de ação declaratória de constitucionalidade pelo Supremo acerca da responsabilidade do poder público sobre encargos trabalhistas não adimplidos em razão de empresas terceirizadas. O julgamento já foi iniciado, mas em abril de 2014 foi suspenso em razão de um pedido de vista do ministro Gilmar Mendes. Esses e os outros julgamentos previstos na pauta para esta quarta-feira, você pode acompanhar tudinho a partir das 14 horas, no Direto do Plenário, ao vivo. Eu te espero. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. A seguir, você acompanha a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite. Até amanhã. Na Rádio Justiça, você escuta o melhor da música clássica com o maestro Cláudio Cohen, regente da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro de Brasília. De segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 21 horas. E sábados e domingos, às 16 horas.